Uhul! Glória a Deus! Muito obrigada. Vocês podem voltar, se assentar. E eu quero chamar aqui a Larissa, o Dércio, a Lisiane e o Vatsal para virem aqui. Lisiane também aqui com a gente. Ah, então tá. Podem sentar aqui, pessoal. E, como vocês conheceram ontem, estes alunos fizeram parte do nosso treinamento missionário no ano de 2022. São alguns dos nossos alunos do CPM. E eu quero fazer uma perguntinha para cada um deles, até para que vocês também possam ver o que Deus está fazendo na vida deles, conhecer um pouquinho de como foi o treinamento na perspectiva deles, né? Então, eu acho isso muito precioso. Então, a gente quer ter esse tempinho de ouvi-los também aqui. Eu quero pedir para vocês se apresentarem assim rapidamente, falando o nome, da onde vocês são, assim, falando um pouquinho sobre vocês para que o pessoal possa conhecer, tá bom? Pode começar pelo Dércio. Deu certo? Aí. Boa noite, Pai do Senhor, irmãos. Eu sou Dércio Munguambe, sou de Moçambique, sou natural de Gaza. Tem Gaza em Moçambique também. Num distrito chamado Manjacaze. Só que agora vivo na capital, Maputo, e faço parte da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que foi fundada em Moçambique pela missionária Adelaide Janon e a missionária Rita. Glória a Deus, muito bom. Graça e paz, igreja. Eu sou Larissa, sou da cidade Campos dos Goitacazes, que é interior do Rio de Janeiro. Não, olha só. E qual igreja? A Igreja Discípulos de Jesus, do amém. pastor Alex Maciel, que é parceiro aqui da Missão Antioquia também. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Me chamo Vadsal, sou do Rio Grande do Norte, sou da Assembleia de Deus, Belém. Amém. Paz do Senhor. Amém. Eu me chamo Lisiane, né? Sou esposa do Vadsal e sou do Rio Grande do Norte, da cidade de Jaçanã, e sou também da Assembleia de Deus. Glória a Deus. Muito bom. Vocês representam lugares diferentes, igrejas diferentes, e é isso que faz parte da visão da nossa escola, servir interdenominacionalmente, ou seja, servir todas as denominações, para tanto preparar teologicamente, quanto também preparação missionária. Bom, eu quero perguntar aqui primeiro para a Larissa. Larissa, qual foi a importância, o que você entendeu da importância do preparo missionário para o campo transcultural? Então, cada um deles quer chegar até o campo transcultural, serem missionários. Então, eu quero saber da Larissa, durante o curso, o que você entendeu assim, nossa, é importante realmente se preparar para ir para o campo? Então, é muito importante se preparar para ir para o campo, porque quando a gente chega num campo transcultural, a gente precisa levar a palavra de Deus de forma que tenha uma clareza na comunicação. Então, tem que ser de forma que o povo, aquela nação, ela vai compreender a mensagem, vai ser de forma audível, né? Então, é preciso que a gente venha aprender sobre aquela cultura, a gente venha conhecer, para que a mensagem de Deus venha a ser levada de forma eficaz. Então, é muito importante que a gente venha se preparar para o campo missionário, porque através dessa preparação a gente vai aprender bastante de quais aspectos que são importantes a gente aprender numa cultura nova. Muito bom. Gente, o missionário bem preparado, ele permanece, ele persevera e ele consegue estar na cultura de uma maneira mais eficaz. E o Espírito de Deus, ele usa esse tempo de capacitação para dotar os seus filhos que foram chamados das qualificações que eles precisam ter. Claro que não de maneira perfeita, mas de uma maneira, pelo menos, informativa e formativa do que eles precisam saber. Então, algo que é importante que nós temos trabalhado na escola é um currículo de disciplinas para preparo missionário que formam 4 eixos. A gente entende que o missionário ele precisa, primeiro, de uma formação nas áreas missiológicas, que seria isso, né? O estudo de contextualização missionária, antropologia missionária, tudo isso que faz parte para você poder
ler uma cultura, compreender uma cultura. Mas um missionário não se forma somente dessa qualificação acadêmica, de uma qualificação nas disciplinas missiológicas. Nós entendemos também que é necessário um preparo espiritual. Então, no nosso curso, nós também temos disciplinas e atividades que suprem essa necessidade espiritual também do missionário, dele entender como biblicamente ele deve se portar na batalha espiritual dentro de localidades onde há um agir do inimigo contra a manifestação da palavra de Deus. Nós promovemos tempo de oração, tempo de leitura da palavra, de devocional, de discipulado, entendendo que a área espiritual é importante. E uma outra área também que nós abrangemos é a área pessoal. Nós entendemos que outra forma do missionário ser bem formado para ir para o campo é missiológica, espiritual e pessoal, que é justamente ele aprender a trabalhar em equipe, tanto no relacionamento dele com o próximo, aquele que vai ser parte da sua equipe, como ele ter uma verdadeira comunhão, e também de uma forma pessoal, interna, né? Quem ele é? Quais as coisas positivas que ele tem que devem ser cada vez mais enfatizadas? Quais as coisas negativas que precisam ser tratadas? Quais as questões de caráter precisam ser trabalhadas? Então, a gente também tem esse eixo pessoal e, por fim, o prático, né? Da gente promover um tempo do missionário, daquele que está se capacitando, colocar em prática, observando uma cultura antes até de chegar naquela cultura onde ele quer ser missionário. Então, ele vai ter uma vivência prática. Nós trabalhamos num currículo com esses 4 eixos: missiológico, pessoal, espiritual e prático. E tudo isso a gente entende que tem a mesma importância na formação do missionário. Muito bom, Larissa. Bom, eu quero perguntar para o Dércio, de uma maneira até mais pessoal para ele, né, poder compartilhar conosco, qual conhecimento que você adquiriu no CPM que foi mais marcante para você? Então, até o final aí desse ano, que foi marcante para a sua vida? Acho que vamos ter que fazer uma vigília, né, eu respondendo essa questão. Mas é porque são muitas coisas, não é? E, por exemplo, eu vim para o CPM, ainda não tinha assim, noção do que são realmente missões, não é? Tinha uma visão distorcida, embora eu seja fruto de missões, mas tinha uma visão um pouco distorcida sobre isso, tanto das missões assim como de mim mesmo. Então, também queria incentivar quem quer vir para o CPM e acha que apenas só pode vir depois de descobrir a sua vocação ou o seu campo. Pode vir mesmo assim, mesmo sem descobrir. Durante o CPM, você se descobre. Por exemplo, eu descobri que vou ser bispo. Então, brincadeira. Pois é. Agora, se não descobrir aqui qual campo quer chegar, o pastor Silas e a Márcia dão umas dicas, né? Pastor Silas, principalmente, né, pastor? Mostra onde vai. Certo. Agora, especificamente, o que eu aprendi, o que ficou marcante para mim, é que muitas vezes nós temos um conhecimento errado de Deus, não é? Nós servimos um Deus que não é o Deus verdadeiro. Às vezes nós servimos o Deus da nossa igreja, o Deus do nosso pastor, o Deus da nossa cultura, o Deus da nossa tradição, mas não o Deus verdadeiro. Então, isso muitas vezes traz frustração, porque nós esperamos que Deus faça coisas, nós temos uma certa expectativa e essas coisas não acontecem porque não estamos servindo o Deus verdadeiro. Então, há uma necessidade de nós aprofundarmos na busca de um Deus pessoal, não é? Não o Deus da religião, não o Deus da igreja, mas um Deus pessoal, um Deus que eu tenho um relacionamento pessoal com Ele, que eu tenho experiências com Ele, não é? Então, glória a Deus. Isso foi algo assim que me marcou. A segunda coisa é que muitas vezes nós procuramos conhecer a nós mesmos e conhecer outras pessoas fora daquilo que é o conhecimento de Deus, não é? Então, eu aprendi que eu preciso conhecer a Deus. Quanto mais vou conhecendo a Deus, eu vou conhecendo a mim mesmo. E nesse conhecimento de mim mesmo, eu vou sabendo como lidar com o meu próximo.
Amém. Não é? Então, Amém. Bom. amém. Então, e a terceira coisa sobre missões mesmo, porque em África nós temos uma visão um pouco distorcida sobre missões e sobre estrangeiros que vão lá trabalhar. A gente acha que porque ou não tem nada para fazer nos seus países, ou porque fracassaram nos seus países, e então eles arranjam alguma coisa para fazer fora, não é? Então, vindo para aqui, vir viver de perto, encontrar pessoas que deixaram seus afazeres, que de alguma forma abriram seus sonhos. Então, eu mudei essa visão que eu tinha sobre chamado, sobre missões e sobre entregar-se inteiramente para Deus. Então, foi algo assim que me marcou. E a quarta coisa foi, eu falei, vigília, a quarta coisa foi questão das ofertas. Muitas vezes, em África, nós temos noção de que as ofertas que chegam lá é porque as pessoas aqui são ricas, é porque as pessoas aqui têm mais, não é? Mas isso acabou mudando porque eu vi a realidade que, olha, é o povo que entende de missões, é o povo que tem um coração benigno, é o povo que entende sobre o reino, não é? E acaba dando até o que não tem, para que o reino avance, para que o evangelho chegue e para que mude a nossa realidade lá. Então, amém. são coisas assim que me impactaram bastante. Amém, glória a Deus. Quantos conhecimentos preciosos, né? E a gente tem esse desejo mesmo no nosso coração. Tanto que o aluno venha e entenda melhor a vocação, a missão de Deus, quanto também entender que a missão começa nesse relacionamento com Deus, que se relacionando com o nosso Deus, abrange o nosso relacionamento com o próximo, o nosso servir. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu sirvo melhor, e eu sirvo no lugar que Deus me colocar, entendendo a missão dele, né? Então, é muito lindo ver que o Senhor fez isso no seu coração, né? Ensinou várias coisas, vários conhecimentos que foram marcantes para você carregar na sua jornada missionária. Muito bom. Queria perguntar também para a Lisiane, se ela pudesse falar um pouquinho para a gente. Como foi conhecer a missão Antioquia? O que foi importante para você nesse entendimento da missão de Deus através da missão Antioquia? Bom, conhecer a missão Antioquia para mim fez toda a diferença. Eu acredito que para mim e para o restante do grupo, não é? Porque eu fico assim imaginando você chegar num campo missionário sem passar pela missão Antioquia. É uma loucura. E aprove a Deus nos trazer aqui. Não havia possibilidade de nós chegarmos aqui na missão Antioquia para ouvir tudo que nós ouvimos, para aprender tudo que nós aprendemos, porque foi de uma valia imensa. Nós não poderíamos chegar lá sem saber do que esses professores maravilhosos, excelentes, né, nos repassaram. Amém. E isso foi muito proveitoso e essencial. Glória a Deus, glorificado seja o Senhor. Amém. Muito bom. E Vaxel? Como foram as 3 fases, né? Como que você percebeu a importância de cada uma das fases? Ontem a gente falou aqui que o nosso curso de preparo missionário tem 3 fases. Falamos também que a fase 1 é online, que você pode realizá-la. Até se você ainda não tem a possibilidade de fazer a fase 2 e 3, você pode realizar a fase 1 online. Ela tem certificação. Essa é uma forma do jovem conhecer mais a missão, do pastor, quem sabe tem esse desejo de conhecer um pouco mais sobre a missão transcultural. Ele pode fazer a fase 1. Entre outros líderes, a fase 1 é para realmente mobilizar a Igreja de Cristo no entendimento da missão, né? E nós temos a fase 2 e 3, que são para aqueles que desejam ser missionários transculturais, desejam entender completamente ali, né? Sobre a vida missionária. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a importância dessas 3 fases no curso de preparo missionário. Eu acredito que, num panorama de missões como nós temos na atualidade, não adianta só querer ir ao campo missionário. Precisa se preparar e se preparar bem. E essa é a função da missão Antioquia, em relação ao preparo missionário. Não adianta ir só com prática, mas também não adianta ir só com teoria. Então, o princípio que é aplicado aqui é esse: se preparar, praticar e colocar de verdade ao campo missionário. Então, se nós formos analisar tudo que nós aprendemos até aqui,
desde quando nós iniciamos com as primeiras disciplinas, elas começaram a trabalhar aquilo que nós ainda não sabíamos, aquilo que nós julgávamos que era desnecessário, mas que ao passo que você passa a conhecer de verdade como se trabalhar a missão, como se entender a missão e não somente se lançar no campo missionário. Eu penso, como a minha esposa falou, que se nós tivéssemos nos lançado ao campo missionário sem participar desse curso, talvez agora nós estivéssemos de volta em casa, frustrados, decepcionados, imaginando aonde nós teríamos errado. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, houve uma porta aberta, nós chegamos até aqui, primeiro os 6 meses de curso online, né, que fez toda a diferença na nossa vida, para carimbar o nosso passaporte para cá, porque nós precisávamos entender se de verdade nós precisávamos fazer esse curso, e a primeira fase ela trata disso, de dizer para você que você precisa se preparar melhor, que você precisa participar da segunda fase, você precisa vir para cá e conhecer de verdade agora aquilo que você só ouvia falar. Assim como está escrito que um dia nós veremos Jesus face a face, assim como Ele é, nós precisávamos vir para aqui também e conhecer a Antioquia como ela é, não mais só de ouvir falar. Não é? Muita gente às vezes quer fazer as coisas, mas quer fazer porque ouviu falar que alguém fez. Mas nós precisamos de verdade aprender como se faz e aprender com quem tem experiência para passar para nós. E isso a Missão Antioquia tem de sobra, experiência, pessoas que nos receberam muito bem, pessoas que cuidaram de nós muito bem, que nos ensinaram aquilo que eles sabiam com muito amor e carinho. Em todo momento os professores nos trataram muito bem, com muito conhecimento, né? Destacar aqui o pastor Silas, que está presente, né, nas suas aulas, tanto nas aulas online como aqui, sempre dando a atenção que pôde para nós. E fomos à terceira fase, talvez esperando uma coisa ou esperando outra, e na terceira fase foi onde Deus nos surpreendeu de muitas maneiras. Só localizando o pessoal, que eles foram para a terceira fase, que é o período de estágio, período de prática. Eles foram para Maringá, no Paraná, e serviram com imigrantes e refugiados na cidade de Maringá por 45 dias. Isso, e foi uma imersão muito boa, porque Maringá está virando um caldeirão de refugiados. Nós temos tantas pessoas de outras nações ali, que nós tivemos oportunidades com afegãos, tivemos oportunidades com haitianos, oportunidades com venezuelanos e nigerianos e ucranianos também. Então muitas nações estão ali naquela cidade e nós tivemos essa grande oportunidade. Muitas vezes ficávamos ali, eu particularmente pasmo, sem entender nada do que eles estavam falando, mas maravilhado também porque Deus usou cada um de nós de maneira extraordinária para abençoar a vida daquelas pessoas. O projeto de Deus se cumpriu, talvez não da maneira como nós pensássemos. Certa vez estávamos em uma situação e o Senhor me dava uma revelação naquele lugar e eu perguntava: Senhor, mas por que eu estou aqui participando desse momento? E o Senhor me levou a um determinado lugar e me mostrou de uma visão que eu havia tido há tempos atrás. E Ele disse: eu lhe trouxe aqui porque eu queria você neste lugar. Não foi só você que veio, mas foi eu que te trouxe. Portanto, as 3 fases são essenciais. Quer ir para o campo transcultural? Vem para Antioquia e deixa Deus fazer na sua vida. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, viu? Nós agradecemos vocês por responder as perguntas, por fazer parte desse momento. O Darcio quer dar uma palavrinha final e aí a gente prossegue. Pois é, eu só queria pontuar uma coisa sobre a terceira fase, não é, que é o cuidado que a missão teve conosco, porque às vezes existe uma visão de que ser um missionário é ser alguém que sofre, alguém que tem que jantar com sol e água. E é verdade que essas coisas já acontecem, não é, na vida do missionário, mas não é o padrão. Não é o padrão, não é? Então foi algo extraordinário a forma como a missão
cuidou de nós na terceira fase, a forma como atendeu todas as nossas necessidades em todos os níveis, não é? A preocupação que tinha em saber se estávamos bem de saúde, se tínhamos comido, se comíamos bem, não é? Não só comer, mas comíamos bem também. É só ver como é que estamos, né? Bem bonito. Não chegamos assim, não. Não chegamos assim, mas agora já estamos muito bonitos como o pastor Silas. Então, esse é o cuidado que a missão teve conosco, não é? Então, é algo assim de pontuar mesmo e de parabenizar a missão por essa cuidado. Amém. Glória a Deus. Nós que agradecemos pela confiança e aproveitamos para louvar a Deus pela vida da Lorene, que é nossa coordenadora também e que foi liderando o prático na fase 3 em Maringá. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua dedicação à obra, que foi essencial também para isso. Muito obrigada a todos vocês. Como é bom ouvi-los, né? Mais do que tudo, é importante ouvir quem está recebendo esse treinamento, esse cuidado. Então, tem alguma dúvida? Converse com eles, converse com os nossos alunos de teologia, fale um pouquinho com eles, ouça os testemunhos, eu tenho certeza que você vai ser edificado. E as matrículas estão abertas para 2023, né?